E aí, para voltar para a questão da academia, a gente vê isso assim na academia, né? Tanto os espaços, né, de chefias, mesmo em cursos que tem, né, a maior parte dos professores mulheres, por exemplo, a gente vê muitas vezes que os espaços de chefia são ocupados, né, por cargos masculinos, né? E a gente vê também essa questão de distribuição, né, de oportunidade, de bolsas, né? Como é que você vê isso? Assim, isso para mim, na minha vivência, né, na minha universidade, isso para mim era muito claro, assim, né? Mas, né, se eu puder falar um pouco do como você viu na sua época e até, né, se você percebe que está mudando agora. Tem dois aspectos. Eu vou falar o que eu via e vou passar de agora, né? O Hum. Bernardo até está perguntando aí sobre como é ser pesquisador em PIX, já é uma coisa, viu, Bernardo? Aí ser mulher pesquisador em PIX já é outro, já agrega mais, né? Eu não quero nem falar assim, parece que o mundo, né, é difícil, mas enfim, a ciência como um todo, ser mulher e ser cientista no Brasil ainda é desafiante, né? O ano passado, 2020, uma pesquisadora do IPEA, se eu não me engano, Fernanda Denegre, eu não sei como diz, ela fez um levantamento, né? Que houve um aumento das mulheres com doutorado, que já não é fácil a mulher fazer doutorado, criar filho. Até ontem no Instagram as pessoas colocando que é o desafio de estudar, né? Ser mãe, e aí você está sempre com a lacuna para ser preenchida, né? Porque parece que na hora que você está estudando é como se você não tivesse essa oportunidade. Mas a gente teve um crescimento de mulheres com doutorado. Todavia, em relação quando você vai discutir financiamento, né, cargos, a própria produção, isso não é visibilizado, você não tem visibilidade disso, né? Esse mesmo aumento. Então, a pergunta dela era: mulheres na ciência ainda invisíveis? Sim, ainda invisíveis. E aí, conectando com a fala de Bernardo, a gente tem um auditório na instituição que eu trabalho, que é lindo o auditório, e tem fotos enormes de cientistas que, né, tiveram um impacto considerável na pesquisa. E aí é interessante que esse auditório, todas as fotos que tem nele são de homens. Isso quer dizer que não teve mulheres que fizeram ciência. Então, assim, eu acho que hoje a gente já está perguntando, e nós, como mulheres, já estamos colocando: cadê as mulheres que fizeram ciência? Né? Então, ano passado, a gente já teve um movimento que foi fazer um calendário, relembrando todas as mulheres que fizeram ciência na instituição e que construíram e que constroem. Né? A gente já tem uma presidenta que é mulher. Então, são questões que estão em transição, mas até chegar, né, no momento que a gente tenha acho que uma possibilidade de construir menos iniquidade, não vou nem falar igualdade, né, mas menos iniquidade, a gente precisa colocar em se pauta, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui. Então, para que a gente possa, uma coisa simples como essa, você está num setor, para isso, só tem homens, aqui tem alguma coisa estranha, né? Porque a gente sabe qual a importância das mulheres na construção da ciência, a gente sabe que parte dessa construção, né, ela foi invisibilizada até pela condição da mulher há séculos atrás, e isso, de repente, né, no século atual, ele ainda continua. Né? Do fato de, por exemplo, às vezes você tem um grupo de pesquisa no qual, às vezes, a mulher coordena, mas, de fato, quem vai aparecer ali, quem vai estar recebendo as benesses é o homem que já está mais inserido politicamente, enfim. E aí a Fernanda dá vários exemplos, né? A gente tem, por exemplo, se desafiado na instituição a buscar construir mesas. Eu tenho feito isso, eu faço todo ano, a gente faz um seminário de economia política, que normalmente a economia, a gente tem muita presença masculina, diferente das PICs. E a gente sempre tem um cuidado, e a professora Adriana, de trazer mulheres que discutem economia.
né? A gente sempre tinha essa... E aí é muito interessante, porque as pessoas que estão assistindo percebem, ah, mas eu não sabia, eu não, nunca tinha ouvido falar de você. Então, assim, são esses pequenos exercícios da prática, né, que eu acho que vão ajudando a gente a trazer um pouco mais de diversidade. Esses dias eu estava discutindo com as colegas, por exemplo, a gente tem uma discussão de gênero, mas, por exemplo, quantas travestis a gente tem no nosso meio? Quantas tem aqui fazendo palestra, tendo essa oportunidade de estar colocando, né, a discussão de gênero? Eu conheci uma professora universitária maravilhosa da enfermagem, assim, fazendo essa discussão, que é super importante, e aí eu vi como a gente está distante. Então, se a gente está distante da discussão hoje, sobre o ser mulher e ser homem, imagina a gente avançar, né, e evoluir para a diversidade, a possibilidade, além dessa questão de gênero que está mais na defesa da mulher. Então, assim, acho que a gente tem um desafio, mas estamos caminhando. Agora, não a velocidade que gostaríamos, né, porque ainda tem muito retrocesso e a gente tem observado muito essa questão, por exemplo, quando vai fazer algum evento, quando a gente vai disputar recurso, não é que a gente queira discutir aqui, facilitar os mecanismos, né? Eu acho que diferente, por exemplo, em relação ao racismo, eu acho que não é discutir, por exemplo, a questão de cotas, mas eu acho que a gente tem que ser cuidadoso, né? Nisso que você está fazendo, por exemplo, agora em março, só Islândia, agora em março eu acho que eu quis trazer um pouco mais a presença das mulheres. Eu acho que isso é importante, por quê? Porque a gente precisa refletir, principalmente como você colocou aí, dentro dos nossos espaços de trabalho. Então, se no movimento que a gente vai fazer uma articulação na rede, ou a gente vai fazer articulação nos parceiros, ou a gente está no campo da prática, por exemplo, fazendo pesquisa, a gente tem que ser cuidadoso. Na hora que a gente vai abordar a mulher, a gente tem que ser cuidadoso quando a gente está em campo, se a gente não tem a nossa prática, a nossa forma de agir, de certa forma, está reproduzindo o machismo, que esse sim é uma construção social. Né? Eu também, infelizmente, sou machista. O fato de ser mulher não me tira, né, a obrigação de estar o tempo todo revisitando. E eu já tive várias experiências, por exemplo, depois ver uma mulher sofrendo e depois tem, tá, nossa, o que está acontecendo aí é muito grave, assim, a gente precisa se posicionar, eu preciso ser empática e também mudar a minha posição em relação a isso. Então, isso é um exercício o tempo todo, né, fazendo autoavaliação para perceber se aquela mulher ela está sendo retaliada pelo fato do trabalho que ela fez ou o fato de ser mulher, na verdade, é quem está determinando ali a violência que ela está sofrendo. Porque, como a gente começou aqui, essas coisas foram muito naturalizadas ao longo do tempo. Então, às vezes, você nem percebe o que está acontecendo e aí a reflexão é que vai chamar a atenção. Peraí, não é bem assim não. O que está acontecendo aqui? Vamos olhar, vamos abrir esse espaço para discussão para que essas coisas não se reproduzam. Né? Então, não é fácil no campo da ciência, eu acho como um todo, Bernardo. E em relação às práticas integrativas, aí eu só vou abrir um parênteses, tem uma questão de preconceito muito grande também com as práticas. Eu não sei, aí a gente cabe estudar se pelo fato, eu acho, de ter algumas características, eu acho, nas práticas dessa cor do cuidado, que são bem, né, desse arcabouço de ser mais do feminino, não sei se seria isso. A gente sabe que tem uma disputa de poder muito grande, enfim, tem várias disputas aí nesse espaço, então aí eu acho que as PICs por si só, se você for homem trabalhar com as PICs, você vai sofrer preconceito, apesar que a gente vê mais mulher trabalhando com as PICs, né, de forma geral, na prática, no serviço, né, mas a enfermagem tem estado conectada com esse tipo de cuidado. Na pesquisa, eu acho que eu sofri preconceito em trabalhar com as PICs, não pelo fato de ser mulher, mas em geral, ser mulher já tem dificuldade, mas trabalhar com as PICs, eu lembro que eu era chamada porque eu comecei a trabalhar com as PICs, hoje chamadas PICs, que naquele tempo era medicina alternativa, eu tinha 12 anos, quando eu comecei esse meu primeiro contato com fitoterapia,
né? E de onde eu venho, na verdade, esse contato com raizeira, benzedeira, já fazia parte da minha infância, da minha família, essa coisa toda. Mas a lidar com essa perspectiva do trabalho, como eu fui de movimentos eclesiais de base, a gente já tinha uma discussão sobre o que se chamava hoje de PICS, naquele tempo era medicina natural, medicina alternativa. Eu fiz um curso, né, de inserção num hospital, entre aspas, né, bem entre aspas, né, não vou falar hospital, no Centro de Cuidados de Medicina Natural em Petrolina, com algumas irmãs, no qual, isso foi em 1994. Então, naquele tempo, eu aprendi sobre hidroterapia, geoterapia, eu nunca tinha ouvido falar nessas termoterapia, faz muito tempo, né? Então, assim, eram várias práticas no qual as pessoas ficavam nesse centro de cuidado e eu era uma estagiária, não tinha graduação, não tinha... Está fazendo o segundo grau, já participava dos movimentos, soube desse centro e quis conhecer e tinha essa possibilidade de você passar 3 meses trabalhando como estagiária, né? Em troca, estaria aprendendo sobre aquelas práticas. E veio um cara, e aí eu acho que é importante compartilhar, para mim foi um exercício muito importante, do Peru, internacional, e essa é uma das pessoas, por exemplo, que era aquele bambambam, né, daquela história que ninguém achava que ele ia fazer assédio, que nesse centro ele fez assédio com a mulher, né, e foi uma situação bem difícil, porque quando a gente tem nesses espaços, né, pessoas que ocupam determinados lugares de poder e articulação, uma mulher, imagina, há 20 anos atrás, fazer uma denúncia desse tipo era quase ser expulsa, né, naquele momento, do centro de cuidado. E olha, eu estava num centro, num lugar onde se visava o cuidado, onde se visava a interação, integralidade, e para ela já foi desafio, né? Foi ali meu primeiro exercício de fazer empatia, né? E a perceber que em todos os passos a gente precisava prestar atenção. Então, naquele momento, eu comecei a ser sensibilizada para essa ideia do cuidado, né? Depois entrei na graduação, já entrei com aquele conhecimento que eu tinha tido em 94, quando eu entrei na enfermagem, e aí eu fui cunhada como a menina alternativa, né? Então, ser alternativa na enfermagem não era bem vista. Desde lá, Bernardo, já não era muito... Não existia nem política ainda de práticas integrativas, né? Então, eu, na enfermagem, eu fazia algumas discussões, fazia muita pergunta, porque eu já tinha conhecido, mas por que isso funciona assim? Mas por que não pode ser desse jeito? Por que o cuidado é desse jeito? Então, tinha muito professor que chegava para mim e dizia assim, ó, sua prova vai ser oral, porque eles achavam que eu não estudava. E eu ainda fazia saúde coletiva e gostava muito. Então, assim, viver, eu acho que eu brinco que eu escolhi muitas pautas, né, que se misturam, né? Então, discutir PIX, ser mulher, e aí depois ainda conversar, discutir saúde coletiva, né? Era quase ser, com todo respeito às minhas amigas da enfermagem, era quase ser expulsa da enfermagem naquele tempo. Mas tudo isso mudou. Hoje em dia, a enfermagem é quem mais lida, eu acho, com essa ideia das PICs. Daí a importância, como eu digo, da gente manter essa pauta otimista, de estar trazendo vários debates. E o que hoje, para a gente, parece ser muito estranho, a gente não ter medo de abrir as possibilidades de diálogo, né? Então, as PICs foi muito assim o tempo todo. Quando eu fiz o mestrado, foi super difícil, né? As pessoas perguntavam assim, o que é que você vem estudar esse negócio aqui? Não tem nada a ver com saúde pública, porque eu fiz o mestrado em 2002 e ainda não existia a política. A importância da política é, de certa forma, ela vem trazer a possibilidade de não, existe uma política, então a gente hoje nos cursos de pós-graduação a gente vai poder fazer essa discussão. Ela é legal e é aquilo que a gente gostaria? Não, ela está em construção, né? E eu acho que entender que há a possibilidade de reconstruir, de repensar os passos, de ver o que é que está aí, né, do que tem, de como vai se conformar, isso é inerente, né, a esse processo da própria vida, e daí a importância da pesquisa, e o tempo todo está se fazendo perguntas. Eu acho que a gente não pode, e aí cabe para a questão de gênero,
para o machismo, para a pesquisa, a gente não pode perder a oportunidade de repensar, né, o que está posto e de fazer perguntas. E uma das coisas que eu sempre gostei de fazer nesse processo é conversar com diferentes. Porque se você conversa com os pares, as pessoas vão estar sempre confirmando aquilo que a gente já sabe. Agora, quando a outra pessoa que não trabalha o que você faz e que pensa diferente, lhe faz pensar sobre o que você faz, inclusive para você repensar o argumento. Para mim, ciência é um pouco passa por isso, né? Você tem que estar repensando e reconstruir os seus argumentos. Tu vai me cortando Sim. porque eu falo demais, entendeu? Não, a gente está conversando, tranquilo.